Assina logo, mãe. Você não serve para mais nada. Minha filha Emma disse isso, aplaudindo, depois que seu pai me deu um tapa no rosto. 30 pessoas assistiam. Fiquei em silêncio. Senti o ardor na pele, mas não nos olhos. Ajeitei meus óculos tortos e encarei os dois. Eles sorriam, vitoriosos. Eu não disse uma palavra. Apenas me virei e saí. Naquela mesma noite fiz uma única ligação. 2 dias depois, um carro oficial parou em frente à casa deles. Quando Emma viu o emblema na porta, seu sorriso desapareceu. O som das risadas recomeçando às minhas costas foi a trilha sonora da minha saída. Eu podia sentir os olhos deles em mim, cravados na minha nuca. Kevin provavelmente passou o braço em volta dos ombros de Emma, orgulhoso. Eles achavam que tinham vencido. Acreditavam que a humilhação pública, o tapa, as palavras cruéis da minha própria filha seriam o cheque-mate. O quintal, com sua grama perfeitamente aparada e o cheiro de carne na brasa, era um monumento construído com o meu dinheiro. A casa, um presente meu, tornou-se o palco da minha desonra. Minha bochecha latejava com um calor profundo e pulsante, mas minhas mãos seguravam minha bolsa com firmeza. Meus passos eram medidos, calmos. Eu não olhei para trás. Aquele tapa não foi uma agressão para me quebrar. Foi um sinal. A peça final de informação que eu precisava. Eles tinham acabado de confirmar, na frente de todos, o que eu já sabia em silêncio. Eles me viam como um recurso esgotado, estavam terrivelmente enganados. Enquanto eu dirigia para longe, as luzes da cidade se transformavam em borrões coloridos. Eu não estava chorando. Minha visão estava focada para dentro, em um plano que se formava há meses, apenas esperando pelo catalisador certo. Eles me julgaram sentimental, fraca, facilmente confundida por causa da minha idade. Uma velhinha perdida em memórias. Esse foi o papel que eles escreveram para mim, e por um tempo eu os deixei acreditar que eu o estava interpretando. Era um disfarce útil, sabe? Conte-me de qual cidade você está me ouvindo. Se quiser ouvir mais histórias como a minha, inscreva-se. Enquanto eles planejavam como tomar minha casa de praia, eu estava ocupada auditando suas vidas. Cada despesa, cada mentira, cada transferência suspeita. Eles viam uma mãe esquecida. Mal sabiam que viviam sob o olhar de uma auditora fiscal sênior. Minha mente, o único lugar que nunca se deram ao trabalho de inspecionar, era uma fortaleza de fatos e números. Eles me deram um tapa. Eu tinha 17 pastas de provas. A troca não seria justa. De volta à minha casa, o silêncio era um alívio. Não era um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de propósito. Fui direto para o meu escritório. Atrás de um painel falso na estante, abri um pequeno cofre. Dentro, 17 pastas meticulosamente organizadas. Peguei uma com a etiqueta Ativação. Minhas mãos não tremeram. Peguei o telefone. O número estava na minha memória. Tocou 2 vezes. Daniel falando, respondeu uma voz profissional e familiar. Daniel, é a Morgan, eu disse. Houve uma pausa, seguida de um tom caloroso. Morgan, que surpresa! Como você está? Estou bem, respondi, minha voz firme como aço. Mas preciso de um favor profissional. Lembra do que eu te ensinei sobre seguir os padrões e não as promessas?
Lembro de cada palavra. Você ainda é a chefe. Ótimo, porque eu tenho um padrão para você. Um muito grande e muito claro. Eu podia quase ouvi-lo se ajeitando na cadeira. Estou ouvindo. Era aquela a ligação. A única ligação. O começo do fim para eles. Depois de desligar, fiquei sentada no escuro por um longo tempo. A casa estava quieta. O peso da minha decisão não era esmagador. Era, na verdade, libertador. Veja bem, essa traição não aconteceu em um único momento, naquele churrasco. Não foi apenas um tapa ou uma frase cruel dita em público. Aquilo foi apenas o ato final de uma peça que vinha sendo encenada há anos, de forma lenta e calculada. Eles vinham me desmontando, pedaço por pedaço, achando que eu não percebia a erosão. Para entender como chegamos a este ponto, como uma filha pode aplaudir a agressão contra a própria mãe, você precisa entender como tudo começou. Não começou com ódio, mas com amor, com sacrifício. Começou com uma promessa que fiz ao meu falecido marido Cameron de que eu sempre cuidaria da nossa menina. Uma promessa que eles torceram e transformaram em uma arma para usar contra mim. Deixe-me contar como construí a vida que eles tentaram tão desesperadamente destruir. É uma história sobre números. E os números, como Cameron sempre dizia, nunca mentem. Eu não venho de dinheiro nem de privilégios. Meus pais eram operários, pessoas cujas mãos carregavam o mapa de uma vida de trabalho duro. Meu pai trabalhava na linha de montagem e minha mãe era costureira. Eles não tinham muito para me dar em termos materiais, mas me deram algo muito mais valioso: a capacidade de enxergar. As pessoas sempre te dizem o que elas querem que você veja, Morgan. Meu pai costumava dizer, limpando a graxa das unhas. O truque é olhar para o que elas tentam esconder. Cresci em uma casa pequena, onde cada centavo era contado e cada promessa era sagrada. A dignidade não era algo que se comprava, era algo que se defendia, silenciosamente, todos os dias. Foi ali que aprendi que a verdadeira força não está no grito, mas na observação paciente. Eles me ensinaram a ouvir o que não era dito e a ver os detalhes que todos ignoravam. Nossa vida era uma lição constante de resiliência. Lembro-me de invernos em que o aquecedor quebrava e usávamos cobertores extras, ou de verões em que um ventilador barulhento era nosso único alívio. Não havia espaço para dramas ou autopiedade. Havia um problema, e nós encontrávamos uma solução. Essa mentalidade moldou meu caráter. Se algo estava quebrado, você consertava. Se alguém te desrespeitava, você não afundava ao nível dele. Você se erguia, quieto e firme, e deixava suas ações falarem mais alto. Essa ética de trabalho, essa recusa em me deixar abater, foi o alicerce da minha vida inteira. Eu via meus pais enfrentarem demissões, doenças e dificuldades com uma calma teimosa que era quase assustadora. Eles nunca reclamavam. Eles apenas se ajustavam, planejavam e seguiam em frente. Eu herdei essa teimosia, herdei essa calma. Eles não tinham ideia do que haviam despertado em mim. Essa criação humilde é a razão pela qual o tapa de Kevin não me quebrou. É por isso que as palavras de Emma não me destruíram. Eles pensaram que estavam atacando uma velhinha frágil,
mas na verdade estavam batendo contra uma parede de tijolos construída ao longo de 68 anos de adversidade silenciosa. Eles me viram como uma relíquia do passado, uma figura materna cujo único propósito era servir e prover. Eles se esqueceram de onde eu vim. Esqueceram que fui criada para ver através das fachadas, para identificar a podridão sob uma superfície brilhante. Minha origem não era uma fraqueza a ser explorada. Era minha arma secreta, a fonte da minha paciência e da minha precisão. Eles me subestimaram de forma catastrófica. E agora era a hora de lembrá-los, com juros, de quem eu realmente era. A transição para a minha vida profissional foi natural, quase inevitável. Eu me tornei auditora fiscal. Por 38 anos, minha vida foi dedicada a encontrar a verdade escondida em livros contábeis. Eu me especializei em crimes financeiros e fraude patrimonial. Não era um trabalho glamouroso, mas para mim era uma vocação. Eu via cada balanço, cada declaração de imposto, como uma história esperando para ser lida corretamente. As pessoas mentem, manipulam, escondem, mas os números, como Cameron sempre dizia, têm uma honestidade brutal. Eles sempre deixam um rastro. Escolhi essa profissão porque ela ecoava os ensinamentos do meu pai. Olhar para o que as pessoas tentam esconder. Eu caçava predadores financeiros, homens e mulheres que, como minha filha e seu pai, acreditavam ser mais espertos que todos. Eles nunca eram. O excesso de confiança sempre foi o erro fatal deles. Eu construí uma carreira inteira em cima dessa única verdade. Meu trabalho me ensinou a pensar 3 lances à frente. Ensinou-me a ser meticulosa, a documentar tudo, a nunca agir por impulso. A paciência era minha principal ferramenta. Eu podia passar meses, até anos, montando um caso, peça por peça, até que o quadro estivesse tão completo e irrefutável que o alvo nem sequer tentava lutar. Eles simplesmente desmoronavam sob o peso da verdade documentada. Eu aprendi que a justiça mais eficaz não é barulhenta. Ela é silenciosa, sistêmica e inevitável. Minhas maiores vitórias nunca foram celebradas nos jornais. Foram marcadas pelo silêncio de uma sala de interrogatório quando um CEO arrogante finalmente entendia que havia sido pego. Eles viam uma mulher quieta de óculos. Não viam a caçadora. Emma e Kevin cometeram o mesmo erro. Eles só viam a mãe e a ex-esposa. Esqueceram-se completamente da auditora. Ao longo da minha carreira, coloquei mais de uma dúzia de fraudadores atrás das grades. Recuperei milhões de dólares para os cofres públicos. Fui promovida a chefe do Departamento de Investigação de Fraudes, uma posição que ocupei com um orgulho silencioso. Foi nessa época que Cameron me deu um presente. Uma caneta tinteiro clássica, pesada, de laca preta com detalhes em prata. Para assinar os mandados que colocarão os bandidos onde eles pertencem. Ele disse sorrindo. Aquela caneta tornou-se um símbolo para mim. Não de poder, mas de precisão, de verdade. Representava tudo o que eu valorizava: integridade, trabalho duro e a clareza inabalável dos fatos.
Era a ferramenta do meu ofício, mas também um lembrete constante do amor e do apoio que eu tinha em casa. Minha vida profissional era exigente, mas minha vida pessoal era o meu porto seguro, principalmente por causa dele. Eu conheci Cameron em uma pequena biblioteca pública. Eu estava mergulhada em um livro sobre contabilidade forense, tentando decifrar um caso complexo. Ele se sentou na mesa em frente, com uma pilha de livros de arquitetura. Depois de uns 20 minutos de silêncio, ele pigarreou. "Com licença", disse ele, com um sorriso tímido. "Você parece estar resolvendo os problemas do mundo com esse livro." Levantei os olhos, um pouco irritada pela interrupção. "Apenas um problema de cada vez", respondi. "Este envolve um contador muito ilógico." Ele riu. "Um contador? Eu sou arquiteto. Prefiro coisas que se somam perfeitamente." Eu me inclinei um pouco. Eu também, especialmente quando as pessoas tentam esconder os números. Seus olhos brilharam com curiosidade. "Parece que temos algo em comum, então. O amor pela ordem." Foi assim que começou, com uma conversa sobre números. Nosso namoro foi simples e real. Não havia grandes gestos, apenas longas caminhadas, conversas intermináveis e um respeito mútuo que crescia a cada dia. Ele era calmo, inteligente e tinha a alma de um construtor. Ele via o mundo em termos de estruturas, fundações e design. Eu o via em termos de padrões, sistemas e responsabilidades. Éramos diferentes, mas nos completávamos. Ele me ensinou a apreciar a beleza de uma linha bem desenhada, e eu o ensinei a ler as entrelinhas de um contrato. O que nos uniu foi uma honestidade fundamental. Com Cameron, eu nunca precisei fingir. Ele via a minha força não como uma ameaça, mas como a minha maior qualidade. Ele admirava minha mente, minha determinação. Ele me fazia sentir vista. E isso, para uma mulher acostumada a observar nas sombras, era tudo. Decidimos nos casar em um dia de outono, com as folhas caindo ao nosso redor. Foi uma cerimônia pequena, apenas com a família e amigos mais próximos. Cameron era meu alicerce. O mundo podia ser caótico, meu trabalho podia ser estressante, mas quando eu chegava em casa, encontrava paz. Ele era o homem que segurava minha mão, enquanto eu falava sobre os casos mais difíceis, que me trazia café quando eu trabalhava até tarde e que sempre, sempre acreditava em mim. Ele não era apenas meu marido, era meu parceiro em todos os sentidos da palavra. Ele entendia a importância do meu trabalho, o peso que eu carregava. Juntos, éramos uma equipe. Ele construía coisas bonitas e duradouras, e eu protegia a ordem e a justiça. Parecia um equilíbrio perfeito. Um equilíbrio que construímos juntos, tijolo por tijolo, ao longo de décadas. Construímos uma vida boa. Compramos uma casa modesta, enchemos de livros e música. Logo, Emma chegou. Ela era a luz das nossas vidas. Cameron era um pai maravilhoso, paciente e dedicado. Eu, talvez, fosse um pouco mais rígida, sempre tentando ensinar a ela o valor da responsabilidade, da honestidade. Nós a criamos para ser forte, independente. Pelo menos era isso que eu pensava que estávamos fazendo. Olhando para trás agora, talvez a tenhamos protegido demais. Talvez nosso amor e nossos sacrifícios não a tenham fortalecido, mas a tenham tornado fraca, com um senso de direito que eu nunca tive.
Nós lhe demos tudo o que nunca tivemos, esperando que ela se tornasse uma versão melhor de nós. Esse foi o nosso maior erro de cálculo. Demos a ela um mundo de promessas, e ela nunca aprendeu a ler os padrões. Lembro-me de um domingo à tarde, quando Emma tinha uns 10 anos. Estávamos no quintal. Cameron estava ensinando a ela como construir uma pequena casa de passarinho, e eu estava lendo em uma cadeira de lona. O sol estava quente, o cheiro de grama cortada no ar. Emma estava frustrada porque não conseguia acertar um prego. Ela jogou o martelo no chão. Eu desisto, é muito difícil. Cameron se ajoelhou ao lado dela. Nada que vale a pena é fácil, querida, disse ele gentilmente. O segredo é a paciência, um prego de cada vez. Ele pegou a mão dela e a guiou. Eu observei, sorrindo. Naquele momento, tudo parecia perfeito. Uma família, um lar, segurança, amor. É essa a memória que eles profanaram naquele churrasco. A memória de um tempo em que éramos uma unidade, construindo algo juntos, antes que a ganância envenenasse tudo. Então, 5 anos atrás, o alicerce da minha vida ruiu. Cameron foi diagnosticado com câncer. A batalha foi curta e brutal. Ele lutou com a mesma dignidade silenciosa com que viveu. Eu estive ao seu lado a cada segundo, segurando sua mão enquanto ele se tornava cada vez mais fraco. A dor de perdê-lo foi uma força física, algo que me deixou sem ar. O silêncio na casa depois que ele se foi era ensurdecedor. Por meses eu me sentia à deriva, perdida em um mar de tristeza. O mundo havia perdido sua cor, seu propósito. Eu era uma auditora sem um balanço para conferir, uma construtora cuja fundação havia sido arrancada. A dor era um peso constante no meu peito, um lembrete de tudo o que eu havia perdido. Foi a coisa mais difícil que já enfrentei. Mas Cameron não me deixou de mãos vazias. Ele me deixou com décadas de amor e uma vida inteira de sabedoria. Em seus últimos dias, quando a dor era intensa, ele me puxou para perto. Sua voz era um sussurro fraco. Os números nunca mentem, Morgan. Ele disse, seus olhos ainda claros. As pessoas, sim. Lembre-se sempre de observar os padrões, não as promessas. Aquelas palavras se tornaram minha âncora. Foi o conselho final dele, um resumo de tudo o que ele acreditava e de tudo o que ele sabia que eu era. Depois que ele se foi, eu me agarrei a essas palavras. Eu me forcei a levantar, a continuar. Eu tinha nossa filha para cuidar, uma promessa que eu havia feito a ele. Eu continuei, não por hábito, mas por dever. E comecei a observar os padrões. Foi por isso que não hesitei quando Emma precisou de ajuda. Para o MBA dela em gestão, eu retirei US$ 120 mil das minhas economias de aposentadoria. Era um investimento no futuro dela, eu disse a mim mesma. Quando ela quis um casamento de luxo, vendi um pequeno terreno que herdei dos meus pais para dar a ela os US$ 45 mil que ela pediu. Era para a felicidade dela, eu raciocinei. Ao longo dos anos, paguei US$ 35 mil em dívidas de cartão de crédito e empréstimos de carro, sempre que eles se encontravam em um aperto temporário. Eu estava feliz em ajudar. Eu estava cumprindo minha promessa a Cameron. Eu estava cuidando da nossa menina,
garantindo que ela tivesse a vida que nós sonhamos para ela. Cada sacrifício era um ato de amor. O golpe final foi a casa. A mesma casa onde fui humilhada. Eles encontraram o lugar perfeito, mas não tinham a entrada. Eu lhes dei $200.000, sem hesitar, um presente. No total, foram $400.000 do meu dinheiro, do meu futuro, do meu trabalho. Dinheiro que eu e Cameron economizamos por toda a vida. E eu dei de bom grado, com o coração aberto, acreditando que estava construindo segurança para minha filha e meus netos. Eu dei a eles um alicerce, e eles o usaram para construir uma plataforma de onde pudessem me empurrar. Eles pegaram meu amor, meu sacrifício, meu luto e o transformaram em uma arma. E enquanto Emma aplaudia o tapa do pai, tudo o que eu conseguia pensar era: é assim que eles me pagam. Mas eles se esqueceram da lição mais importante de Cameron. Eu estava observando os padrões, e os números deles simplesmente não batiam. Depois que dei a eles o dinheiro para a casa, tudo parecia perfeito. No começo, pelo menos. Mudei-me para o quarto de hóspedes por algumas semanas para ajudá-los a se estabelecer a pedido deles. Emma me abraçava todas as manhãs. Kevin me chamava de a melhor sogra do mundo. Eu me sentia útil, amada. Sentia que estava cumprindo a promessa que fiz a Cameron de ser o alicerce da nossa família, mesmo depois de sua partida. A casa nova, com suas paredes recém-pintadas e o cheiro de esperança, parecia um testemunho do nosso amor. Eles me incluíam em todas as decisões, desde a cor das cortinas até o planejamento do jardim. Eu estava feliz. Acreditava que meu sacrifício havia comprado não apenas uma casa para eles, mas um futuro seguro e unido para todos nós. Eu estava, é claro, tragicamente enganada. Os primeiros meses foram repletos de jantares em família e risadas. Eu cozinhava para os netos, ajudava com a lição de casa, sentia-me parte integrante da vida deles. Emma me contava sobre seu trabalho, pedia meus conselhos. Kevin me tratava com um respeito que eu não via há anos. Tudo parecia bem no começo. Eu relaxei minha guarda, algo que, na minha profissão, eu nunca fazia. Mas ali, naquela casa que ajudei a construir, eu não era a auditora Morgan. Eu era apenas mãe e avó. Baixei minhas defesas porque queria desesperadamente acreditar naquela felicidade. Queria acreditar que o amor que eu estava dando era correspondido na mesma medida. A ilusão era reconfortante, um bálsamo para o luto que ainda carregava. Era uma fachada bem construída, e eu, que passei a vida inteira derrubando fachadas, escolhi morar dentro dela. A primeira rachadura apareceu sutilmente. Foi durante um jantar, cerca de 2 meses depois. Kevin estava falando sobre um investimento que deu errado e, de passagem, disse: "Ainda bem que temos o plano B da sua mãe para nos segurar." Ele riu, mas seus olhos não sorriam. Emma chutou-o por debaixo da mesa. Eu fingi não notar, mas a frase ficou ecoando na minha cabeça. Plano B. Não era um presente, não era um sacrifício de amor. Era um plano B, uma rede de segurança. Naquele momento, uma pequena luz de alerta piscou no fundo da minha mente. A mesma luz que se acendia quando eu encontrava uma inconsistência em um balanço financeiro. Eu a ignorei.
Eu disse a mim mesma que era apenas uma forma de falar, que eu estava sendo sensível demais. Foi o primeiro de muitos sinais que escolhi não ver. Então, o distanciamento começou. As ligações diárias de Emma se tornaram semanais, depois esporádicas. Os convites para o jantar diminuíram. Quando eu ligava, as conversas eram curtas, apressadas. Quer almoçar no domingo? Perguntei uma vez com o coração na mão. Não dá, mãe. Estou ocupada. Ela respondeu, o som de teclado ao fundo. Que tal no sábado, então? Uma pausa. Sábado também estou ocupada. Te ligo depois. Ela nunca ligava. Cada desculpa era uma pequena agulhada no meu peito. Eu sentia um abismo se abrindo entre nós, um que eu não sabia como atravessar. A casa que antes parecia um lar acolhedor, agora parecia distante. Um castelo cujas pontes levadiças estavam sendo erguidas contra mim. A solidão começou a se infiltrar, fria e persistente. Eu tentava me convencer de que era normal. Eles tinham suas próprias vidas, seus trabalhos, os filhos. Eu não podia esperar ser o centro do universo deles. Era egoísmo da minha parte, eu dizia a mim mesma. Mas a lógica não conseguia aquietar a dor. O padrão era claro demais para ser ignorado. As visitas que eu fazia eram sempre recebidas com uma surpresa forçada, como se minha presença fosse uma interrupção inconveniente. Eles estavam ocupados, sempre ocupados. O calor inicial havia se dissipado, substituído por uma polidez fria que doía mais do que qualquer grosseria. Eu estava me tornando um fardo, uma obrigação no calendário deles. A auditora em mim via o padrão se formando, mas a mãe, em mim, se recusava a aceitar a conclusão inevitável. Logo, a frieza se tornou a norma. Kevin, especialmente, tornou-se um guardião. Se eu ligava, era ele quem atendia. Emma está em uma reunião, ele dizia, mesmo que eu soubesse que era seu dia de folga. O acesso aos meus netos foi severamente restringido. Posso vê-los depois da escola? Eu perguntava. Eles estão fazendo lição de casa. Vinha a resposta seca. Eu posso ajudar com a lição, eu sempre ajudei. Não precisa, nós damos conta. Cada frase era uma porta fechada na minha cara. Eu me sentia como uma estranha, implorando por migalhas de afeto de uma família que eu mesma havia sustentado. A confusão era avassaladora. O que eu tinha feito de errado? Por que eles estavam me afastando de forma tão deliberada e cruel? Eu não tinha respostas. Tentei falar com Emma diretamente. Encontrei-a um dia no supermercado, um encontro acidental que eu havia planejado por uma semana. Emma, querida, está tudo bem? Sinto que vocês estão tão distantes, eu disse, tentando manter minha voz calma. Ela suspirou, um suspiro de impaciência. Mãe, está tudo bem. Estamos apenas muito ocupados. Você se preocupa demais. Suas palavras eram para me tranquilizar, mas seu tom dizia o contrário. Dizia que eu era um problema, que minha preocupação era um fardo. Ela me deu um abraço rápido e sem calor e foi embora, deixando-me parada no corredor de laticínios, sentindo um frio que não vinha dos refrigeradores. A confusão estava começando a se transformar em uma suspeita terrível. Então veio o gaslighting. Eles começaram a torcer a realidade, a me fazer duvidar da minha própria mente.
Mas você prometeu que passaríamos o feriado juntos na casa de praia, eu disse a Emma ao telefone. Houve uma pausa. Eu nunca disse isso, mãe, ela respondeu com uma convicção assustadora. Disse sim. Foi no jantar de domingo há 2 semanas. Kevin até concordou. Você está confusa. Isso nunca aconteceu, ela insistiu, sua voz agora com um tom de falsa preocupação. Eu me lembro claramente, comecei a dizer, mas ela me cortou. Talvez você devesse ir a um médico para ver essa sua memória. Você tem esquecido muitas coisas ultimamente. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Será que eu estava mesmo imaginando coisas? Essa tática se repetiu várias vezes. Conversas inteiras foram negadas. Promessas evaporadas. Eles me acusavam de ser esquecida, confusa, emocional demais. Comecei a anotar as coisas em um diário, só para provar a mim mesma que não estava enlouquecendo. A ansiedade se tornou uma companheira constante. Eu me pegava repassando conversas em minha mente, questionando cada palavra, cada lembrança. Era uma forma de abuso psicológico sutil e devastadora. Eles não estavam apenas me afastando, estavam ativamente tentando desmontar minha confiança, minha percepção da realidade. Estavam me transformando em uma velha senil e pouco confiável aos meus próprios olhos. Era um passo necessário no plano deles. Eu entendo agora. Precisavam que eu duvidasse de mim mesma antes que pudessem dar o próximo passo. E o próximo passo veio. A pressão financeira. Começou com perguntas casuais. Mãe, como estão seus investimentos? Você tem um testamento atualizado? Então, as sugestões se tornaram mais diretas. Mãe, sobre a casa de praia, disse Kevin um dia com um tom sério. O que tem? Perguntei na defensiva. Colocar no nome da Emma seria mais simples, por causa dos impostos, sabe? Para facilitar as coisas para você. Eu não acho que isso seja... Comecei. Faz todo o sentido. Apenas pense nisso, ele insistiu. Vou falar com meu advogado, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. A reação dele foi imediata. Por que você precisa de um advogado? Você não confia em nós? Na sua própria filha? A manipulação era tão transparente que chegava a ser insultuosa. Recusei-me a discutir o assunto novamente, mas a pressão não parou. Eles mencionavam a casa de praia em todas as oportunidades, falando sobre como seria mais seguro se estivesse no nome deles, como isso protegeria meu legado. Cada recusa minha era recebida com suspiros de decepção e acusações veladas de desconfiança. Minha suspeita não era mais uma suspeita, era uma certeza fria e dura. Eles não queriam me ajudar. Eles queriam meu patrimônio. Queriam a última coisa de valor que eu possuía, o lugar cheio de memórias de Cameron. Eles queriam apagar meu passado e controlar meu futuro. A mãe dentro de mim estava de luto, mas a auditora estava acordando e ela estava começando a coletar dados. A humilhação pública foi o próximo ataque. Descobri pelo Facebook. Uma foto de toda a família, sorrindo, em uma grande festa de aniversário para meu neto. 30, talvez 40 pessoas. Amigos, vizinhos, todos lá. E eu não. Eu nem sabia que a festa estava acontecendo. A legenda da foto postada por Emma era uma faca no meu coração. Celebrando com as pessoas que realmente importam.
Vi os comentários de amigos em comum perguntando por mim. A resposta dela foi rápida e mentirosa. Ah, a mamãe não estava se sentindo muito bem, preferiu ficar em casa. Eu estava perfeitamente bem. Estava em casa sozinha, esperando por um telefonema que nunca veio. A dor foi física. Era a confirmação de que eu havia sido publicamente apagada da vida deles. Confrontei Emma no dia seguinte. Ela não demonstrou remorso. Ah, mãe, nós só não queríamos te cansar. Foi uma festa barulhenta, com muitas crianças. Achamos que você preferiria descansar. As desculpas eram tão vazias, tão insultuosas. Meu coração, que eu achava que não podia mais se quebrar, partiu-se em mais um pedaço. Mas por baixo da dor, algo novo estava surgindo. Uma clareza fria. Isso não era um mal-entendido. Não era negligência. Era uma estratégia. Eles estavam me isolando, me desacreditando, me humilhando publicamente. Estavam construindo uma narrativa para quem quisesse ouvir. A de que eu era uma idosa problemática, ausente e confusa. Estavam preparando o terreno para o seu ato final. A tristeza começou a dar lugar a uma raiva silenciosa e gelada. O ataque seguinte foi mais pessoal. Durante uma das minhas raras visitas, vi Emma mexendo nas coisas da minha escrivaninha. Ela pegou a caneta tinteiro que Cameron me deu, pesando-a na mão com desdém. "Você ainda guarda isso?" ela perguntou. "Claro, foi um presente do seu pai." Ela revirou os olhos. "Isso deve valer algum dinheiro." "Por que você não vende? Você não usa mais, está só acumulando tralha." Tralha. Ela chamou a memória do pai dela, o símbolo da minha carreira, da minha identidade, de tralha. Naquele instante, a raiva silenciosa encontrou seu foco. Aquilo não era sobre dinheiro, era sobre aniquilação. Eles queriam apagar tudo o que eu era, tudo o que eu representava, até que não sobrasse nada além de uma conta bancária para eles esvaziarem. Eu não disse nada, apenas peguei a caneta da mão dela. Minhas mãos estavam firmes, meu coração frio como pedra. O momento da descoberta final aconteceu por puro acaso, ou talvez pelo destino. Eu tinha ligado para Emma para perguntar sobre um documento do seguro de saúde. A conversa foi breve e fria. Ela disse que precisava ir e desligou. Ou pelo menos, ela achou que tinha desligado. Eu estava prestes a colocar o telefone no gancho quando ouvi a voz dela, agora relaxada e cruel, falando com Kevin. Ela nem desconfia que a assinatura dela como fiadora naquele empréstimo garantiu tudo. A idiota confiou cegamente. Achou que era só um papel para o seguro da casa. A risada de Kevin ecoou pelo telefone. A velha está tão perdida que assinaria a própria sentença de morte se a gente pedisse com jeitinho. Fiquei paralisada. O receptor pressionado contra minha orelha, o veneno das palavras deles inundando meu cérebro. Foi quando eu soube. Naquele segundo, todas as peças se encaixaram. O distanciamento, o gaslighting, a pressão financeira, a humilhação. Tudo era parte de um plano longo e meticulosamente executado. Eles não eram apenas ingratos, eram predadores. E eu era a presa. Mas a dor que eu esperava sentir não veio. O choque não me paralisou. Em seu lugar, uma calma extraordinária tomou conta de mim. A mente da auditora assumiu o controle total. O luto pela filha que eu pensava ter acabou. A mulher que eles estavam caçando
não existia mais. Em seu lugar, havia apenas fatos, padrões e uma estratégia. Desliguei o telefone silenciosamente. Eles achavam que estavam no controle. Mal sabiam eles que eu estava observando e documentando cada movimento deles há muito mais tempo do que imaginavam. Algumas semanas depois, veio a falsa reconciliação. Emma me ligou, sua voz pingando uma doçura que me causou náuseas. Mãe, sinto muito por termos andado tão distantes, disse ela. Eu sei, respondi, minha voz neutra. Nós queremos consertar as coisas. Queremos que você faça parte das nossas vidas de novo. E como vocês pretendem fazer isso? Perguntei jogando o jogo. Bem, para começar, estamos dando um grande churrasco na casa nova para celebrar a família. E queríamos que você fosse a convidada de honra. E tem só uma coisinha, uns papéis rotineiros sobre a casa de praia que o advogado disse que seria bom resolvermos logo. Você pode assinar lá. Eu vi a armadilha se fechando. A isca era o amor que eu tanto queria. O anzol eram os papéis. Eu aceitei o convite. Eu joguei junto. Deixei que ela acreditasse que sua manipulação havia funcionado, que a velha confusa estava finalmente cedendo. Eu precisava que eles se sentissem completamente seguros, arrogantes em sua vitória iminente. O churrasco era o palco que eles haviam escolhido para o meu checkmate. E foi assim que acabamos naquele quintal ensolarado, cercados por 30 pessoas. Foi então que Kevin, depois de algumas bebidas para criar coragem, colocou os documentos na mesa na minha frente e exigiu que eu assinasse a transferência da casa de praia. Eu olhei para os papéis, depois para ele e disse uma única palavra: não. O tapa veio em seguida, e as palavras da minha filha, aplaudindo, ecoaram pelo silêncio que se instalou. Eles achavam que aquele era o fim. Era apenas o começo do fim deles. A conversa com Daniel foi curta, direta ao ponto. Depois de desligar, não senti alívio, nem ansiedade. Senti o clique familiar de um mecanismo se encaixando no lugar. Fui até meu escritório, o mesmo lugar onde passei incontáveis noites desvendando os crimes de outros, e abri o cofre escondido atrás da estante. Lá dentro, as 17 pastas. Eu as tirei, uma por uma, e as alinhei sobre a grande mesa de carvalho. Cada etiqueta era um capítulo da ganância deles. Empréstimos não declarados, transferências suspeitas, cartões de crédito, KV, assinatura falsificada, empréstimo imobiliário. Por 4 anos eu observei em silêncio. Cada mentira, cada desculpa esfarrapada, cada pedido de dinheiro urgente foi documentado. O tapa no rosto não foi o começo da minha investigação. Foi apenas a autorização final para apresentar os resultados. Eles me deram a última peça do quebra-cabeça, sem saber que eu já tinha a caixa inteira. Cada documento era uma faca afiada. Ali estava a prova da transferência de US$ 180 mil, que eles alegaram ser para investimentos de baixo risco, mas que foi usada para comprar um carro de luxo e pagar dívidas de jogo de Kevin. Ali estavam os extratos mostrando o desvio sistemático de US$ 32 mil da conta conjunta que tínhamos para despesas médicas.
E ali estava a joia da coroa. O contrato de empréstimo de US$ 100.000, garantido por um dos meus fundos de aposentadoria, com uma assinatura que imitava a minha, mas que um perito grafotécnico levaria 5 minutos para desmascarar. O total da fraude, meticulosamente calculado, chegava a US$ 312.000. US$ 312.000 de traição. Eles não tinham apenas me roubado dinheiro. Eles tinham roubado anos de trabalho, de sacrifício. Tinham monetizado meu amor e o transformaram em seu estilo de vida. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu folheava os papéis. Minha respiração era lenta e regular. Não havia lágrimas, nenhum pingo de autopiedade. A dor da mãe havia sido cauterizada, substituída pela precisão fria da auditora. Meu cérebro funcionava como nos velhos tempos, conectando pontos, estabelecendo cronologias, construindo uma narrativa irrefutável de dolo e conspiração. A mulher que eles humilharam no churrasco não estava mais ali. Em seu lugar, estava a profissional que colocou homens muito mais espertos que Kevin atrás das grades. Eles pensaram que estavam lidando com uma velhinha sentimental e confusa. Estavam prestes a descobrir que haviam declarado guerra ao chefe do Departamento de Investigação de Fraudes. E eu nunca perdia uma guerra. Cada pedaço de papel era uma bala. E eu tinha 17 pentes cheios. Organizei tudo em uma única pasta de apresentação, um resumo executivo da podridão deles. Fiz cópias digitais, salvei em um drive criptografado e o guardei em um local seguro. O original seria para Daniel. O plano não era uma explosão de raiva, era uma demolição controlada. Eu não queria um confronto gritado. Eu queria a beleza silenciosa e sistêmica da lei fazendo seu trabalho. Eles me queriam fora do caminho, uma nota de rodapé esquecida em suas vidas brilhantes. Em vez disso, eu me tornaria a arquiteta da ruína deles. Eles achavam que eu era fraca. Eles estavam errados. Eles achavam que o jogo tinha acabado. Mal sabiam eles que eu estava prestes a virar o tabuleiro. A noite foi longa, mas eu não dormi. Eu me preparei. Na manhã seguinte, revisei a pasta uma última vez, o cheiro de café fresco enchendo o silêncio da minha casa. Cada incidente dos últimos anos agora se encaixava perfeitamente na linha do tempo da fraude. O distanciamento sutil coincidia com a primeira grande transferência não autorizada. O gaslighting começou quando eles precisaram da minha assinatura falsificada. A exclusão pública era uma tática para me isolar, para que ninguém questionasse quando eles finalmente tentassem me declarar incompetente. Não eram atos aleatórios de crueldade. Eram movimentos calculados em um jogo de xadrez que eles pensavam estar jogando sozinhos. Cada desculpa, cada lágrima de crocodilo de Emma, cada demonstração forçada de preocupação de Kevin era uma cortina de fumaça para esconder o crime que acontecia bem debaixo do meu nariz. E eu vi tudo. A extensão total do plano deles era ainda mais sombria do que eu imaginava. Não se tratava apenas de me roubar. Tratava-se de me apagar. Eles precisavam me destruir psicologicamente para poderem me destruir financeiramente sem resistência. A humilhação no churrasco foi projetada para ser o golpe final,
para me quebrar de tal forma que eu assinaria qualquer coisa apenas para acabar com o sofrimento. Eles me subestimaram em todos os níveis possíveis. Subestimaram minha inteligência, minha resiliência e, acima de tudo, minha capacidade de compartimentalizar a dor e transformá-la em ação. Eles viram uma mãe de luto, esqueceram-se da caçadora que vive dentro dela. E agora, a caçadora estava livre. A minha decisão se solidificou, não como cimento úmido, mas como aço temperado. Eu não seria uma vítima. Eu não me esconderia na vergonha ou na dor. Eu pegaria a estrutura que eles construíram com mentiras e a derrubaria sobre suas cabeças, tijolo por tijolo. Não haveria negociação, nem acordo, nem uma segunda chance. A mulher que daria uma segunda chance, a mãe que perdoaria qualquer coisa, morreu naquele quintal, ao som dos aplausos da própria filha. A única coisa que restava era a necessidade de que a balança da justiça fosse equilibrada. E eu sabia, com uma certeza absoluta, que eu seria a mão que a equilibraria. O tempo para observar havia acabado. O tempo para agir havia chegado. Foi então que a verdadeira natureza da minha vantagem oculta se tornou clara como cristal. Não era apenas uma pasta de documentos. Era a minha vida inteira. Eram os 38 anos de reputação impecável, as conexões que construí, o respeito que conquistei. Era Daniel, meu antigo protegido, agora chefe da divisão de crimes financeiros, um homem que devia sua carreira a mim e que confiava no meu instinto como se fosse o dele. Quando liguei para ele, não precisei implorar ou convencer. Ele ouviu minha voz e soube. Ele sabia que se Morgan estava ligando, era porque algo muito grande e muito errado havia acontecido. Essa era a minha verdadeira vantagem. A credibilidade. Algo que Emma e Kevin, em sua arrogância, nunca sequer consideraram. Eles não tinham a menor ideia do que eu possuía. Eles viam uma casa, uma conta bancária, uma aposentadoria. Não viam a rede de contatos, a reputação de ferro, o conhecimento profundo do sistema que eles estavam tentando enganar. Eles pensavam que estavam jogando damas com uma iniciante, sem perceber que estavam em uma partida de xadrez contra uma grande mestre. Eles viam o dinheiro que eu dei a eles como um sinal de fraqueza, de sentimentalismo. Na verdade, cada centavo foi uma isca que eu permiti que eles mordessem, enquanto eu documentava a forma como eles a engoliam. Eles nunca pararam para pensar com quem estavam realmente lidando. Eles só viam a mamãe. A lembrança de Cameron veio a mim, não com tristeza, mas com uma clareza poderosa. Os números nunca mentem, Morgan. As pessoas, sim. Sempre observe os padrões, não as promessas. Eu tinha feito exatamente isso. Eu observei os padrões de gastos deles, os padrões de mentiras, os padrões de manipulação. As promessas de amor e cuidado eram apenas ruído, a música de fundo para o roubo que estavam cometendo. Cameron sempre me ensinou a pensar 3 lances à frente. Por 4 anos, eu estive pensando 10 lances à frente deles, antecipando cada movimento, cada traição. E agora eu estava pronta para o checkmate. O poder havia mudado de mãos, silenciosamente, e eles nem sequer sentiram a corrente de ar. O encontro com Daniel foi em um café discreto, longe do centro da cidade.
Ele chegou parecendo preocupado, mas sua expressão mudou para uma de choque contido enquanto eu apresentava o resumo das evidências. Daniel, eu preciso da sua ajuda, eu disse, minha voz calma e nivelada. O que aconteceu, Morgan? Ele perguntou, seus olhos já focados, profissionais. Minha família. Eles estão tentando roubar tudo de mim. Conte-me tudo, ele disse, inclinando-se para a frente, o mundo exterior desaparecendo. Ele não era mais meu protegido. Ele era meu aliado, a arma que eu estava prestes a disparar. Ele folheou os documentos, seu rosto ficando mais sombrio a cada página. Ele parou na cópia do contrato de empréstimo com a assinatura falsificada. Ele olhou para mim, seus olhos cheios de uma fúria profissional. Isso não é apenas errado, isso é fraude, ele disse, sua voz baixa e dura. Eu sei, respondi. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Eles poderiam ir para a prisão por isso, por muito tempo. Eu o encarei, sem piscar, e dei a única resposta que importava. Ótimo. O silêncio que se seguiu foi preenchido com um entendimento completo. Não era um pedido de ajuda de uma vítima. Era uma denúncia formal de um profissional. Discutimos a estratégia legal. Daniel foi claro. Com as evidências que eu forneci, ele poderia obter mandados para congelar todos os bens deles em questão de horas. A investigação seria rápida e brutal. As acusações serão múltiplas, ele explicou. Fraude, falsificação, apropriação indébita e, dada a sua idade, abuso financeiro de idoso, o que agrava a pena. Ele me deu uma opção. Podemos abordá-los discretamente, forçar uma restituição. Eu o interrompi. Não. Minha voz era fria. Nós não vamos fazer um acordo. Nós vamos apresentar queixa. Eu quero que eles sejam processados com todo o peso da lei. Daniel assentiu, um brilho de respeito em seus olhos. A decisão estava tomada. Voltei para casa e esperei. As 48 horas seguintes foram um exercício de autocontrole. Emma ligou na tarde seguinte, sua voz cheia de uma falsa preocupação enjoativa. Mãe, você está bem? Fiquei tão preocupada depois de ontem. Eu representei meu papel. Minha voz era fraca, trêmula. Estou cansada, querida. Só preciso descansar. Nós te amamos, mãe. Só queremos o seu bem, ela mentiu, a arrogância pingando de cada sílaba. Ela achava que eu estava quebrada, derrotada, pronta para ceder. Eu a deixei acreditar. Eu precisava que eles se sentissem seguros em sua vitória. A queda seria muito mais dura do alto. Enquanto eu fingia estar arrasada, o mecanismo da justiça que eu havia acionado estava se movendo com uma velocidade silenciosa e aterrorizante. Daniel me mantinha informado com mensagens de texto curtas e codificadas. Mandados aprovados. Equipe mobilizada. Ativos localizados. Cada mensagem era um prego sendo martelado no caixão da vida que eles construíram com o meu dinheiro e a minha dor. Eles estavam em casa, provavelmente comemorando sua vitória, brindando ao futuro brilhante que haviam roubado de mim. Eles não tinham a menor ideia da tempestade que estava prestes a desabar sobre eles. Eles pensaram que tinham ganhado. Na manhã do segundo dia, eu estava sentada perto da janela da minha sala, uma xícara de chá nas mãos.
O sol estava nascendo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Eu estava calma, absolutamente em paz. O plano estava em movimento, e não havia nada que eles pudessem fazer para pará-lo. A memória de Cameron voltou uma última vez, não como um fantasma, mas como uma presença reconfortante. 3 lances à frente. Eu estava pensando 5. Eu não apenas antecipei a traição deles, eu preparei a resposta. Eu observei, documentei e esperei pelo momento perfeito. E eles, em sua ganância cega, o entregaram para mim em uma bandeja de prata. A armadilha estava montada. Agora, era só uma questão de tempo até que eles a acionassem. O dia chegou como qualquer outro, com um céu azul e sem nuvens. Eu estava na minha cozinha, o cheiro de chá de camomila no ar, quando meu telefone vibrou. Uma única palavra de Daniel. Agora. Eu sabia que, naquele exato momento, eles estariam em casa, provavelmente brindando a sua vitória, acreditando que eu estava em algum lugar, quebrada e derrotada. Imagino Emma rindo, contando a Kevin como foi fácil. Então, eles devem ter ouvido os carros. Não sirenes, nada barulhento. Apenas o som suave de pneus no asfalto. Kevin provavelmente foi até a porta, um copo na mão, irritado com a interrupção. Ao abri-la, seu sorriso deve ter congelado. Ele não me viu. Viu 2 homens de terno, com expressões que não permitiam negociação. Senhor Kevin? Um deles perguntou, a voz calma e oficial. O que está acontecendo? Emma deve ter perguntado, vindo por trás dele, o riso morrendo em sua garganta ao ver os emblemas discretos nos casacos deles. Daniel não estava lá. Ele enviou sua melhor equipe, como havíamos combinado. O oficial principal apresentou os documentos. Um mandado de busca e apreensão e 2 mandados de prisão. Isso é um erro, um engano ridículo, Emma gritou, recuperando a voz. Minha mãe, ela não está bem, está confusa, ela inventa coisas. O oficial a encarou, seu rosto impassível. Ele leu uma linha do documento oficial, sua voz clara e cortante ressoando na sala silenciosa. A investigação aponta que os réus agiram sob a crença de que a vítima, Sra. Morgan, não servia para mais nada. As palavras dela, as mesmas palavras que ela usou como uma arma, agora estavam ali, impressas em um documento que selava seu destino. O copo escorregou da mão trêmula de Kevin e se estilhaçou no chão. O rosto de Emma perdeu toda a cor, tornando-se uma máscara de puro terror. Ela deu um passo para trás, tropeçando nos próprios pés. Vocês estão presos por fraude, falsificação e abuso financeiro de idoso. As consequências foram rápidas e abrangentes. Uma demolição controlada da vida que eles construíram sobre mentiras. Legalmente, foram presos naquela tarde, diante dos vizinhos curiosos. As acusações eram graves, e com as provas que eu forneci, a condenação era certa. Pegaram de 3 a 5 anos de prisão cada um. Financeiramente, foi um colapso total. Suas contas foram congeladas naquela mesma noite. A casa, comprada com dinheiro fraudado, foi perdida. Uma ordem de restituição me devolveu cada centavo dos 312 mil dólares. Socialmente, a ruína foi completa.
A notícia se espalhou como fogo entre os amigos e a família que testemunharam minha humilhação. Ninguém ficou do lado deles. Psicologicamente, eles desmoronaram. Quando as algemas foram colocadas, Emma desmaiou. Kevin apenas ficou parado, catatônico, o rosto em branco, finalmente compreendendo a enormidade de sua perda. Eles não perderam apenas o dinheiro. Perderam a liberdade, o futuro e a dignidade. Eles tiveram exatamente o que mereciam. Meses se passaram. Hoje, moro em um apartamento menor, inundado pela luz do sol da manhã. É um lugar tranquilo, pago com meu próprio dinheiro, um dinheiro que eles nunca souberam que eu tinha. Eles estão cumprindo suas sentenças em presídios separados. As últimas notícias que ouvi foram de falência e do divórcio inevitável. A caneta tinteiro que Cameron me deu repousa na minha escrivaninha. Ela não é mais um lembrete da minha carreira ou um símbolo da minha dor. Agora, quando a luz bate em sua laca preta, ela reflete a quietude do meu novo lar. Seu peso na minha mão não parece mais com o fardo da verdade, mas com a solidez da paz. Seu brilho não representa mais uma perda, mas sim a justiça silenciosa, a sobrevivência e a dignidade que recuperei. A verdade venceu. A balança finalmente encontrou seu equilíbrio. Eu me sento perto da janela agora, observando o mundo passar, e o ar parece mais leve. Aprendi que a força não precisa gritar para ser ouvida e que a dignidade é a única propriedade que ninguém pode realmente tirar de você. Não sinto falta deles. Não sinto raiva, apenas uma calma profunda e duradoura. Eu durmo a noite inteira, todas as noites. Às vezes, pego a foto de Cameron da estante. Eu fiz o que você me ensinou, sussurro para seu sorriso gentil. Eu observei os padrões. Eu pensei 3 lances à frente. Eu venci. Meu tempo é meu novamente, cada segundo precioso e sem o peso da traição. Se esta história te emocionou, escreva justiça nos comentários e inscreva-se para ouvir a próxima. Eu recuperei minha vida, e isso é tudo o que importa.